Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, vamos conversar com a endocrinologista, a doutora Alessandra, sobre crescimento e GH. Olá, doutora, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios. Muito obrigada mais uma vez, Marinalva. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, doutora. Agora, Alessandra, fala pra gente primeiro, o que é GH? Então, basicamente o GH é o hormônio de crescimento, né? Esse hormônio é produzido por uma glândula situada no cérebro, que se chama hipófise, e todas as pessoas têm essa glândula e têm a produção, né, desse hormônio que vai propiciar o crescimento estatural da gente. Quer dizer, esse que é o hormônio responsável pelo crescimento. Exatamente, o GH é o hormônio que vai favorecer os ossos, né, a estimular o crescimento dos ossos para ter o desenvolvimento estatural. Agora, Alessandra, qual que é a média de crescimento de uma criança? Isso varia de acordo com a idade cronológica da pessoa. O crescimento, basicamente, ele começa na vida intrauterina, né, assim, na própria concepção materna, e de acordo com o desenvolvimento da criança, essa quantidade de, né, em se tratando de centímetros, vai acontecendo. Em média, um crescimento normal é de mais ou menos 4 centímetros por ano, sendo que na puberdade isso pode chegar até mais ou menos uns 12 centímetros por ano. Então, a gente tem que atentar aos seguintes fatos. Se uma criança começa a ter um desenvolvimento, um crescimento menor do que esse valor que mais ou menos a gente estipula, a gente tem que começar a atentar para os problemas, para os distúrbios de crescimento. Agora, Alessandra, normalmente até quantos anos uma pessoa pode crescer? O crescimento, Marinalva, ele cessa quando as epífises ósseas, que é o finalzinho dos nossos ossos, eles fecham. E isso acontece no final da puberdade. Nas meninas, o crescimento estatural ele pode acontecer em qualquer fase da puberdade. Já os meninos, o crescimento é o último estágio puberal. Então, por isso que se a gente compara, por exemplo, uma menina de 12 anos com um menino de 12 anos, geralmente as meninas são maiores. Porque os meninos, o último estímulo é o crescimento, né? E esse crescimento cessa quando a menina menstrua e quando o menino já tem toda a sua genitália formada, o que a gente classifica mesmo como o desenvolvimento puberal completo, né? Já passou para a fase adulta. Agora, Alessandra, o que é o nanismo? O nanismo é quando a gente tem uma deficiência desse hormônio de crescimento. Há um comprometimento no desenvolvimento tanto ósseo quanto a nível das cartilagens. E isso vai comprometer o desenvolvimento estatural da criança. Então, geralmente é percebido a partir dos 2 anos de idade. E esse déficit, esse comprometimento a nível, né, assim, de desenvolvimento, a nível de estatura, vai decorrer até a puberdade. Agora, Alessandra, quando e como é que aparece, né? Quando é que indica que a criança tem problemas de crescimento? Na verdade, não tem né, assim, uma idade padrão. Por exemplo, como eu falei, na época escolar, o que motiva as mães a investigar isso é geralmente assim, o meu filho é muito pequeno, é o menorzinho da sala dele, né, assim, é o que está desenvolvendo menos, ou quando a pessoa começa a perceber, por exemplo, diferença em roupas, né, em calçados, ou, por exemplo, usa os anéisinhos e aquilo ali, geralmente, né, tá ficando mais apertado, aí você tem uma disfunção em se tratando para mais ou para menos de hormônio de crescimento. Então, assim, quando a gente começa a perceber alterações em relação a vestiário, principalmente em relação à comparação com outros coleguinhas, eu acho que a gente tem que atentar para isso, para as possibilidades que existem, né, das disfunções em se tratando do hormônio de crescimento e procurar um especialista para estar fazendo a avaliação, né, da criança. Agora, essa questão do crescimento, esse problema, né, do hormônio, isso pode acontecer a qualquer fase da vida da criança? Pode acontecer em qualquer fase, porque a deficiência do hormônio de crescimento pode ser, por exemplo, por um trauma, como eu falei, é um hormônio que é produzido na glândula da hipófise, que se aloja no cérebro, né? Então, assim, um trauma pode levar a um que a gente chama de panhipopituitarismo. Então, assim, a deficiência hormonal disso pode levar a essas alterações. Ou, se porventura tiver alguma alteração dessa glândula que produz em excesso esse hormônio de crescimento também, é um outro viés, né, dessa produção hormonal também que causa uma outra doença, para mais, né, que é o gigantismo.
e a gente tem que ficar atento a isso. Mas pode acontecer em qualquer faixa etária, homem, mulher, todas as pessoas estão propensas. Agora, Alessandra, o que o excesso do GH, então, pode causar? Então, aí o excesso da produção desse hormônio, ele pode causar um aumento desordenado, tanto de membros, né, de braços, de pés, de extremidades. Passa a se observar, por exemplo, crescimento de nariz, de orelha, de queixo, né? Geralmente se percebe, por exemplo, os sapatos começam a ficar muito apertados, as alianças passam a não servir mais. Então, são sinais de alerta. Por que, né, assim, em tão pouco tempo isso está ficando já mais apertado? Então, é para a gente ter mais atenção a isso e, de repente, estar procurando avaliação. Agora, Alessandra, você acredita que a genética tem uma influência forte na estatura final? Tem, porque, querendo ou não, a gente carrega os genes familiares. Então, não se esperaria que, por exemplo, um filho, né, assim, de pais baixinhos tenham 2 metros de altura, 1,80 m de altura. Então, realmente, além da função do hormônio de crescimento, a questão genética influencia bastante na estatura final da pessoa. Agora, Alessandra, por que as crianças hoje, né, os meninos de hoje, são maiores, né, estão crescendo mais rápido, estão crianças mais altas hoje? A alimentação tem uma grande contribuição nessa parcela. Então, assim, tudo que a gente come hoje tem muito hormônio. Então, acredita-se que esses hormônios têm influência nisso, porque, querendo ou não, estimulam o aumento das células do nosso organismo também. Então, eu acho que é um fator causal aí. Em relação à produção hormonal, né, assim, basicamente todas as pessoas têm e têm a genética. Então, assim, igual eu falei, filhos de pais pequenos, a gente não espera que eles tenham 1,80 m, mas eles podem ter um alvo muito maior que o alvo familiar decorrente, tanto, por exemplo, de atividade física, que é um outro estímulo para o crescimento, quanto questões relacionadas com a alimentação, sim. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco saúde para você. Volta.